Amém, irmãos? Graça e a paz do Senhor Jesus. Então, é prazer poder estar aqui com vocês nessa quarta-feira, compartilhando a palavra do Senhor. Eu queria que vocês pudessem estar abrindo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. É um trecho pequeno e eu queria que a gente pudesse extrair as riquezas que tem nesses versículos. Hoje eu quero falar um pouco sobre altruísmo. Talvez você nunca tenha ouvido falar essa palavra, mas é uma palavra que está totalmente ligada ao Evangelho, à nossa caminhada como cristão, participante do Reino de Deus. Porque o altruísmo o significado dessa palavra é amor, e preocupação com o próximo, compaixão. E é um sentimento, são atitudes totalmente contrárias ao egoísmo, que é a natureza que a gente nasce com ela, e vamos dizer assim, uma natureza adâmica, e que com o passar do tempo a gente vai combatendo contra isso, porque a gente entende que a gente está no mundo e se relaciona com pessoas, e esse sentimento egoísta ele precisa ser deixado de lado. E dessa forma alguns têm mais facilidade e outros não, mas a Bíblia nos fala sobre o altruísmo, que é um sentimento contrário de amor ao próximo. Então eu quero ler com vocês Romanos 15, a partir do versículo 1, vou ler até o versículo 6, que diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos, portanto, cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou de si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu queria que a gente pudesse pegar cada versículo e extrair, coisas importantes para a nossa vida. Primeiro, Paulo começa no início dizendo que nós que somos fortes. Será que ele está falando somente para aquelas pessoas que estavam com ele naquele momento, os seus discípulos? Não. Essa palavra, como a gente sabe, toda a palavra de Deus, ela tem um impacto, e tem uma interpretação para os nossos dias atuais. Nós que somos discípulos de Cristo. Então, assim, precisamos entender que nós somos fortes, mas fortes em que sentido? Fortes em Cristo Jesus. Porque em nós mesmos, nós não temos essa força, mas é Ele que nos fortalece. Eu queria citar uma outra passagem no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, que ele fala no capítulo 40, no versículo 29, assim: faz forte, ele está falando do Senhor, de Deus, Pai e Filho, porque ele aponta para Jesus, o tempo inteiro. No versículo 29 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se
se fatigam. Então, amados, aquele que nos fortalece é o Senhor. Por isso, Paulo, declara que nós somos fortes. Mas quando a gente entende que é Ele, é o Senhor que nos fortalece, é porque tem um propósito. A nossa força em Cristo, que nos faz vencer o dia mal, que nos faz estar motivados para essa missão, para essa caminhada cristã, tem um propósito, e esse propósito está na continuação desse versículo, que diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Olha que coisa interessante. Essa força que o Senhor nos concede é importante para que a gente possa levantar, como a gente leu em Isaías, os exaustos caem, então precisamos levantar na força do Senhor. Mas depois disso, o que vamos fazer? Vamos descansar? Não, vamos suportar os fracos. O tempo todo, a palavra de Deus ela fala sobre relacionamento, sobre você se importar, sobre você estender a mão, sobre você olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, a nossa força, mas ao mesmo tempo olhar para os lados, para aqueles que nos cercam. E é interessante que a cruz ela tem significado, porque ela é vertical, a sua haste maior, e existe a haste horizontal, é quando devemos olhar para os lados. E isso tem a ver com a nossa missão no reino. Jesus não trouxe o reino de Deus à terra para simplesmente participarmos dele. Nós temos uma missão, e essa missão diz respeito ao nosso próximo. Então devemos suportar. O que é suportar? É dar suporte. É ser pessoas que possam servir de base para aqueles que estão fracos, estão exaustos. Então, depois que a gente recebe essa força em Cristo, nós estamos em Cristo, confiando nele, a nossa esperança está nele, nós precisamos dar esse suporte para aqueles que ainda não foram fortalecidos, e se encontram fracos. Então, dar suporte, sustentação. Ajudar os fracos em suas fraquezas. E como a gente faz isso? Muitas das vezes na questão material, sim. As pessoas precisam de algo, você precisa estender a mão, você precisa separar, dividir o que você tem. Isso é muito importante. Agora, é importante também você levar a boa nova, porque é isso que vai sustentá-lo. Às vezes você abençoa a oferta na vida do irmão, mas aquilo vai terminar. Agora, quando você evangeliza, quando você leva a boa nova, a boa mensagem de Cristo, isso vai servir de sustentação para a vida dele. Quando você dá o alimento, você dá o peixe. Mas quando você leva Jesus como Senhor, aquele que sustenta, que guarda, você está dando a vara. Então, isso é muito importante a gente entender, que nós somos fortes para fortalecer outros. Amém? Esse versículo continua dizendo suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Essa é uma tendência humana. Talvez se você tem esse sentimento e também atitudes de primeiro a nós, primeiro eu, depois, se sobrar um tempo, eu penso no meu irmão. Isso é natural do ser humano, mas nós precisamos combater isso, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E o que a gente herda desse relacionamento tremendo, é importantíssimo, o relacionamento mais importante das nossas vidas, também é a gente poder buscar agradar aos outros, muitas das vezes em detrimento a nós mesmos. E é isso que a gente aprende quando a gente conhece a história de Jesus, quando ele veio à Terra com uma missão.
né? Porque seguindo no versículo 2 diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Depois ele continua no 3, porque Cristo não se agradou de si mesmo. A gente sabe e conhece a história, Jesus ele tinha o poder de não ser pego, né? E ser torturado e viver uma morte de cruz. Mas ele não fez a sua vontade como homem que veio à Terra. Ele veio para cumprir a vontade de Deus e ele sabia desse plano. E chega um momento onde se aproxima o momento da dor e ele fala: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, essa dor, esse sofrimento, mas seja feita a sua vontade. E a vontade do Pai foi feita através de Jesus. Então ele não se agradou de si mesmo. E isso nos ensina, nos mostra que algumas vezes precisamos sim abrir mão, né, daquilo que vai nos agradar para poder servir e atender o nosso irmão. A nossa missão é servir. Jesus, na sua passagem também, ele fala sobre isso, porque ele veio como rei, né, o rei de um reino espiritual. E ele falou, mas apesar disso eu não vim para ser servido, como, né, todos os reis da terra. Eu vim para servir. Então, a gente precisa entender isso, que a nossa missão é servir, é amar o próximo. Se você caminhar um pouco para trás, na mesma carta de Romanos, capítulo 13, diz assim, versículo 8. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É muito interessante esse comentário aqui, essa afirmação de Paulo, porque quando a gente pega os 10 mandamentos, a gente vai falar que os primeiros diz respeito ao amor a Deus, né? E os demais, como foi citado aqui no versículo 9, o amor ao próximo. Então, assim, essa dívida de amor é algo que a gente precisa ter em nossas mentes, porque a todo tempo a gente precisa buscar, né, vamos dizer assim, né, pagar essa dívida, entender que nós temos essa missão de amar. E amar ao próximo diz respeito a ter compaixão, compreensão, misericórdia, perdão. Isso é todo dia. Pode ser no seu relacionamento familiar, né, na sua casa, pode ser estender isso a um relacionamento no seu trabalho, na sua escola, na igreja. Então, amar ao próximo é servir, e muitas das vezes significa não fazer a sua vontade, né? Não agradar a si mesmo. Continuando então no nosso texto aí, no versículo 4 de Romanos 15, Paulo continua dizendo assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E esse versículo é muito citado porque ele diz respeito a toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Paulo cita no versículo 3, né, o que Cristo fez. Como é importante a gente conhecer a obra de Cristo, conhecer toda a palavra, tudo aquilo que Deus fez através do povo de Israel, porque isso que foi escrito e chegou até nós serve para nosso ensino. Isso é muito importante. Domingo nós estávamos na igreja, o nosso irmão Diego Belisário trouxe uma palavra tremenda e ele falou sobre instrução. A palavra de Deus é a nossa instrução e precisamos aprender através dela e colocar isso em prática. Quando a gente conversa com pessoas da área militar, que tiveram uma experiência, eles sabem muito bem
o que é uma instrução. A instrução você não questiona, você não retruca, você cumpre, né? E a palavra de Deus, ela deve ser encarada dessa forma. Então, o que foi escrito é para o nosso ensino, é para o nosso, né, conhecimento e a nossa obediência. Assim é a palavra de Deus. E por isso que é tão importante a gente entender e conhecer aquilo que Jesus fez e faz por nós, porque isso vai nos trazer algo precioso, que é a prática, né, da vontade de Deus. Esse é nosso tremendo desafio sobre a terra. Continuando aqui no versículo 4, ele fala assim, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando a gente pega essa instrução e coloca em prática nas nossas vidas, isso faz com que a gente consiga se manter firme na esperança. Mas que esperança é essa? A nossa esperança é o Senhor. Vocês que acompanham, né, têm acompanhado os cultos na igreja, na FC, vocês sabem que esse ano a gente tem vamos dizer assim, uma mensagem, alvo, um tema, e que é o tema sobre a esperança, né? A verdadeira esperança é o Senhor. Num tempo onde as pessoas volta e meia falam que a nossa esperança é a vacina, e a vacina está chegando, e realmente é muito bom a gente entender que em breve a gente vai poder ter relacionamentos mais francos, mais abertos, né? Como a gente anseia, é algo da natureza humana, se relacionar com outras pessoas de uma forma livre e aberta. E a vacina, ela vai nos ajudar muito nisso, mas a nossa verdadeira esperança é o Senhor. Porque a vacina vai ajudar a gente de uma forma pontual, mas o que virá, as coisas que acontecem no dia a dia, dependemos cada vez mais e entendemos isso, que a nossa confiança e a nossa esperança está nele, né? Mas quando a gente entende, né, que esse ensino que recebemos da palavra de Deus, quando colocamos em prática, isso vai nos gerar essa firmeza na esperança, de uma forma que a gente chegue ao ponto de poder ajudar outras pessoas. Em João 13:33, outra passagem que eu quero citar aqui, 16:33, ela fala dessa dificuldade do dia a dia e da nossa vitória em Cristo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o que a gente extrai também da palavra é paciência, consolação, bom ânimo. Isso tudo a gente adquire através da leitura, né, da instrução e quando a gente coloca isso em prática. Porque quando estamos cansados, né, é Ele que nos fortalece. Então, a gente precisa entender que a palavra é fundamental. E no versículo 5, ele continua dizendo também, ora, o Deus, né, da paciência, da consolação, o autor da palavra, né, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, esse sentimento, essa compreensão que vem através da palavra, ela deve ser compartilhada. Por isso é a questão do altruísmo, a preocupação, o amor ao próximo. Tudo que recebemos, tudo aquilo que nos fortalece, devemos compartilhar para fortalecer outros. É dessa forma que a gente cumpre o nosso chamado, né? O nosso chamado de servir, o nosso chamado de amar. Deus nos concede perseverança e encorajamento. É nele que a gente adquire essa força de caminhar mais uma milha, de vencer o dia mal, de olhar para
para o irmão que está cansado e estender a mão. Precisamos desse encorajamento. E por fim, no versículo 6, né, Paulo conclui de uma forma dizendo assim, para que concordemente, né, de uma forma unânime, a uma voz glorifiqueis ao Deus Pai do nosso Jesus Cristo. Então, assim, quando a gente busca esse sentimento altruísta de amar, de se preocupar, de compreender, né, de se relacionar, a gente vai poder ensinar para essa pessoa algo que a gente aprendeu através da palavra, a boa nova, a boa mensagem. E quando a gente se une e atrai essa pessoa, a gente vai de uma forma assim, em conjunto, glorificar o Pai. Eu gosto muito quando a gente aprende através da palavra de Deus que a gente tem uma missão de unidade na Terra. A gente tem uma missão de buscar os relacionamentos. A igreja é isso. Porque senão a gente viveria de uma forma solitária e individual nas nossas casas. Eu já falei isso algumas vezes, né? A salvação, ela não vem para que eu possa me acomodar e guardá-la às 7 chaves. A salvação vem, né? Essa força que vem do Senhor, que nos faz levantar, estar motivado, vem também para eu motivar outros. É assim que Deus criou o homem para povoar a terra, né? Para que ele pudesse se relacionar. É por isso que Deus escolheu um homem, Abraão, e através dele criou uma nação, Israel, para que essa nação pudesse ser exemplo para toda a terra. É por isso que Jesus instituiu a igreja, né, reuniu discípulos, para que eles pudessem ser exemplo para os demais. E assim, né, a igreja cresceu e chegou até nós. Então, a gente, quando toma posse desse evangelho, dessa mensagem que abençoa, a gente não deve guardar para si, a gente deve amar o próximo, a gente deve ter um sentimento altruísta para que a gente possa cumprir o nosso chamado. Amém? O que eu queria trazer nessa noite era esse breve comentário da palavra de Deus, onde Paulo aqui ele destaca, né, a preocupação, o amor, o altruísmo que devemos ter com o nosso próximo. Lembrando que a palavra diz no versículo 1 que, já que somos fortes, devemos suportar os demais. Então, assim, não é uma opção, né? É um dever, é uma missão. Então, que a gente possa se motivar, né, com essa mensagem e dar uma ligada para aquele irmão que está cansado, aquele que está precisando de ajuda. Precisamos fazer isso. Eu sei que a gente está vivendo um tempo onde o relacionamento está em dificuldades, porque a gente está vivendo um distanciamento social. Entendo perfeitamente que Deus tem controle de tudo, Ele tem um propósito com tudo isso, mas a gente precisa entender que da forma que é possível, nós devemos buscar, né, cumprir esse chamado, né, essa dívida que nós temos de amor para com as pessoas. Amém? Se você está cansado, peça ajuda, né? Não tenha o orgulho de expor a sua debilidade. E se você está forte, ajude alguém. É assim que a igreja vai crescer e a gente juntos vai glorificar ao Deus Pai, né? O Deus Filho, né? Aquele que é a nossa esperança. Amém? Deus abençoe você, sua casa, feche seus olhos. Ó Pai, eu quero te louvar, Deus, nessa noite, te agradecer, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento, é o que nos fortalece no dia a dia. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo revele a nós o Teu querer, a Tua vontade, para que a gente possa entender que ela é superior à nossa vontade. Quando a gente deixa de agradar a nós mesmos em prol da ajuda ao próximo, isso te agrada, porque isso é
é da tua vontade, está contida na tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de servir os irmãos. Obrigado porque Tu me deste relacionamentos, ó Pai, sadios, relacionamentos onde nós podemos estar crescendo uns com os outros. Muito obrigado pela Tua igreja que nos fortalece. Eu te louvo, ó Pai, e que essa oportunidade ela possa ser estendida a outras pessoas, Deus, porque é um privilégio. É um privilégio te servir, é um privilégio servir aos meus irmãos. Muito obrigado, Pai, eu te agradeço e eu te peço que Tu possa estar nos guardando, Pai, e nos dando força, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. A paz.